Olá, meus amigos! Eu vou começar hoje contando um segredo para vocês. Quando eu comecei o Clarissa Convida, eu pensei em 3 nomes que eu disse, eu vou ter que trazer essas mulheres juntas aqui para conversar com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser um super papo. Então, Clarissa Convida de hoje convida a doutora Beatriz Elomar, dermatologista, a Ká Predger, que é dona de uma loja renomada aqui de Juí, e a maquiadora Luciele Ribeiro. Bem-vindas, minhas amigas! Muito obrigada. E o que nós vamos falar? Nada mais, nada menos do que beleza, imagem feminina, imagem de beleza. Nós vamos falar sobre beleza da mulher. Então, é um assunto que eu tenho percebido que desde que veio aquele papo que ia acabar os filtros do Instagram, todo mundo está se perguntando, e agora? Como é que nós vamos fazer? Se maquiar lá na Lu, cada gravação que a gente fizer, né? Vamos lá na Bia fazer procedimentos estéticos e melhorar a nossa aparência, e temos que passar lá na Karine também para ficar estilosa, porque hoje todo mundo nas redes sociais fala o quê? Que tu tem que ter um padrão para entrar em rede social, tem que se comportar assim, assado, não sei o quê, tem que ter um padrão high ticket que as pessoas falam. Então eu vou começar, gente, convidando vocês aqui, começar pela Bia, que é dermatologista, e que a primeira pergunta, Bia, que eu queria te fazer é assim, ó, quando que nós mulheres começamos a ter que nos preocupar em fazer alguma coisa, algum procedimento que previna, faça com que a gente envelheça mais naturalmente? Olha, sim, gurias, na verdade, então, vou tentar explicar um pouco para vocês. Não existe uma idade padrão. Claro que a gente sabe que a prevenção é sempre melhor do que se a gente deixar para fazer tratamentos mais tardios, né? Mas eu acho que isso aí, assim, quando que a gente deve começar a fazer procedimento para prevenir, é muito individual, gente. Assim, claro que uma rotina de envelhecimento saudável de pele, então assim, usar um protetor solar adequado, não tomar sol, ter uma rotina de alimentação adequada, isso aí quanto antes a gente começar melhor, né? Mas realmente realizar procedimentos, então fazer bioestimulador de colágeno a partir de que idade? Não existe uma regra. Quando a gente começa mais precoce, a gente sabe que a gente consegue fazer um banco de colágeno, né, que é um clichê, mas na verdade não deixa de ser correto. Então, quando a gente consegue fazer essa formação de colágeno mais precoce, quando a gente vê os pequenos sinais de perda, digamos assim, do envelhecimento, os primeiros sinais de envelhecimento a gente já deve atingir. Então, por exemplo, a ação muscular, a ação do músculo, botox preventivo é uma coisa interessante. Um paciente que a gente já sabe que vai ter mais tendência à flacidez, então começar com essa parte de cuidado de colágeno um pouco antes. Então, não existe uma regra, tem que começar a partir dos 18. A gente sabe que a partir dos 20, 25 anos a gente já começa a envelhecer, né? Então, se a gente... cedo assim? É cedo. 20 anos a gente já consegue. E alguns pacientes a gente consegue notar até antes isso, né? Pacientes que têm musculatura muito forte, a gente já consegue perceber algumas coisas Eu lembro antes. que diziam pra mim assim, ó, tu vai começar a correr, vai cair. Na verdade, não é por cair. Na verdade, o que acontece? Todo exercício que é muito extenuante, né? Tudo que gera muito radical livre, a gente acaba tendo já dano de ser mais pró-envelhecimento do que o contrário. Tem um estudo que mostra que acima de 150 minutos de exercício por semana já seria um pouco maléfico. E quase todo mundo faz. Claro que isso é uma coisa muito difícil de calcular, né, gente, assim, sei exatamente, mas o que se sabe é que quando o exercício realmente é extenuante, por exemplo, é melhor correr poucos quilômetros mais seguidamente do que correr fazer uma maratona. Isso, exatamente, porque quando a gente faz um exercício muito extenuante, a gente acaba gerando radical livre e recrutando, por exemplo, músculo e gordura que a gente não poderia perder do rosto, né? Então, por isso que facilitaria o envelhecimento, um exercício extenuante. Já exercícios controlados e de, digamos assim, menor intensidade, ao contrário, melhorariam o processo de envelhecimento. E hoje se fala muito em empoderamento feminino, né? E então essa pergunta eu passo para Luciele, que maquia tantas
gestantes que vão fazer ensaios, as noivas, tem gente casando bastante ainda, né, Lu? Ainda bem. E agora com as redes sociais, todo mundo fazendo foto, querendo parecer mais bonita, né? Como é que tu vê a questão do empoderamento feminino e como que nós, mulheres, podemos... Como é que eu sei que a maquiagem pra mim vai ser boa e pra Karine não? É bem como a Bia estava comentando, além de tudo a gente tem que se autoconhecer. E a questão do empoderamento, hoje a gente vive ditando tendências, ditando moda, tudo está girando em torno disso. E agora vai se usar só uma cor, agora vai se usar um contorno, vai se usar um iluminador. No momento que você se conhecer, fizer um mapeamento facial, saber as medidas do teu rosto... O que é mapeamento facial? O mapeamento facial, ele, tanto na área da dermatologia quanto na área da maquiagem, que eu entro com contornos e iluminação. Então, o que eu faço? O que eu quero aprimorar, eu vou iluminar. Eu vou botar os pontos altos aonde eu quero que isso reflita. O que eu tenho para esconder dentro do mapeamento, eu vou trabalhar com contornos. Então, o que eu posso fazer? Não fiz o afinamento do meu rosto, eu consigo contornar e fazer uma ilusão de luz, porque numa foto, num vídeo, tu vai conseguir fazer o mapeamento do teu rosto, e saber as medidas do teu rosto. Quer dizer, então, saber o que você vai se favorecer. Quer dizer, quando a gente chega lá, tu olha pro rosto da gente... O tempo que a gente vai trabalhando, né, na área, a gente já consegue ter uma visão do que eu posso contornar. A gente sempre fala que um rosto quadrado, ele é o melhor rosto que existe dentro do parâmetro de maquiagem. Por quê? Porque eu consigo deixar ele oval, eu consigo deixar ele redondo, eu consigo lapidar ele, né? Então, o que eu tenho... se eu preciso afinar um queixo que é um pouco mais longo, que dentro o nariz ele é mais longo, se tem uma elevação, tudo eu consigo fazer um jogo de sombra e de luz aonde eu quero contornar o que eu quiser ressaltar e o que eu quero aprimorar no rosto. E eu sempre digo que a questão de... dentro da área da maquiagem, cursos de automaquiagem para a gente poder se conhecer, para a gente poder se valorizar. Então, as tendências estão aí, a gente trabalha com mídia 100%, Instagram, com redes sociais, onde todo mundo está ditando moda e o que é bom, o que é legal, mas eu tenho que saber o que é bom para mim, o que o meu rosto vai favorecer. Os produtos certos que eu tenho que utilizar, cores que vão me favorecer. Então, isso a gente consegue aprimorar também. Muito bem. E o estilo de moda, Karine? Conta pra nós como é que... Porque moda tá mudando o tempo inteiro. Agora vem a moda verão, moda inverno. Como é que uma mulher vai estar na moda sem perder o seu estilo? Porque, por exemplo, eu e a Bia podemos ter estilos diferentes. Né? E nós queremos estar na moda. Então, como é que é chegar? Como que tu dita a moda? Como que funciona? Eu acho que assim, a moda muda, o estilo não muda, né? E eu acho que o estilo é a gente olhar para dentro de nós e ver o que realmente a gente quer mostrar, seja no trabalho, seja na vida pessoal, né? Seja no lugar onde a gente vai frequentar. Eu acho que é bem assim, tu tem que olhar para dentro e ver o que é o teu estilo, né? Ver o que tu vai se identificar, né? Tanto nas coleções, nas estações, porque moda é passageira, né? A moda tá ali, daqui um pouco não é mais. Então, assim, tu tem que realmente olhar eu sempre digo assim, olhar para dentro de si e ver o que tu se identifica mesmo, né? Se conhecer, Se né? conhecer. Bom, eu vou falar pra vocês assim, ó, eu tô nas redes sociais, né? E o que eu aprendi vendo fazendo esses cursos, né? Existem regras meio que básicas para todo mundo. Tu tem que mostrar que tu é uma mulher séria, com postura, com um rosto bem maquiado, com uma roupa clássica, e que as pessoas olhem pro seu rosto e não te achem, né? Você fez uma harmonização. E como que a gente vai fazer isso? Porque tá mostrando uma verdade que não é. A gente acorda com a cara lavada, às vezes a gente dorme mal, não tem jeito de melhorar aquele rosto ao longo do dia. E aí, como que a gente cai nessa realidade e não se deprimir? Vocês que lidam com mulheres o tempo inteiro, que estão buscando a perfeição. Qual é o limite do que tu pode fazer e aquilo que a mulher realmente quer buscar e que não é atingível? É que isso é super difícil, na verdade, é o meio termo como para tudo na vida, né, gente?
Porque o que que acontece? A gente, principalmente nós que somos bem críticas, eu acho, dificilmente a gente vai se olhar ali no vídeo e a gente vai se achar que a gente tá perfeita, né? A gente não vai se achar, né? A gente vai achar 1000 defeitos ali, só que se no geral a gente tá ok, né? No geral, assim, dentro do que eu consegui hoje, pós 2 cirurgias, sem ter feito meus procedimentos, no geral, se tiver ok, tá bom. Por quê? Porque a gente tem que usar a estética a nosso favor, né? Que a gente olhe que esteja ok, para eu conseguir estar com uma autoestima boa, de eu conseguir trabalhar bem disposta, de eu ter uma boa autoestima para eu sair para jantar com meu marido, para eu sair com as gurias, com as minhas amigas. Então, a gente tem que tentar achar esse meio termo, que eu acho que a estética, ela tem que ser... a gente tem que se olhar e a gente tá ok, né? Perfeitas não, porque a gente não fica. Né? Não somos. E nem as mais perfeitas não são. Nem né? aquelas que ficam criticando a gente. Não. Porque a partir do momento que tu se expôs, tu tá recebendo críticas. E eu acho que nem as mulheres muito perfeitas, entende? Nem as mulheres que são muito, muito bonitas, elas se olham e elas também se colocam defeitos. Sabe o que eu descobri? Que assim, a gente olha as modelos, olha as influencers, todas bonitonas lá, estão sempre perfeitinhas, né? E eu descobri numa reportagem que elas fazem vários procedimentos, só que elas não saem anunciando. Tipo, eu sou bonita naturalmente. E aí? Não. Aí tu vai se comparar. Sim, é uma pessoa que faz procedimento. Eu não me comparo. Eu fiz uma enquete nas redes sociais que falavam assim, beleza natural, procedimento ou maquiagem? Beleza natural ganhou. Mas eu acho que a gente vive muito essa Não, questão vamos de comparação. suja. Não, e existe muito a questão da cópia, né? Da comparação. Eu quero ficar com esse rosto, eu quero essa maquiagem, eu quero usar esse look. Né? Então, nem sempre o que você tá só vendo que vai ser bom pra você, né? Como a Bia falou, no momento que você se conhece, e tudo bem, eu me conheço, é essa maquiagem que vai dar bem pra mim, isso que vai me favorecer dentro do meu rosto, né? Então, não adianta, não é porque estão usando o preto, o azul ou o amarelo que eu vou ser influenciada a usar. Exato. E eu me afirmo quanto isso, né? Desde a questão da moda. Sim. Vamos usar agora um estilo. Eu vou tentar me aprimorar no que é bom pra mim. Eu sempre digo que vai me favorecer. Né? É uma coisa bem complicada porque a gente tem que estar vivendo um padrão, né? Não necessariamente. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que acordar, eu estar bela, mas se eu não fiz o meu skincare, não adianta eu me maquiar se eu não passei um filtro solar. Então é todo um cuidado que vem além. A mesma coisa, se eu não estou bem comigo, com o meu rosto, não é uma roupa que vai me dar o up total. Né? Então eu acho que é todo eu acho que é tudo junto, né? É que nem a moda, né? Contexto. A moda, nem tudo que fica bem pra ti vai ficar bem pra mim. Né? Então às vezes a gente quer entrar na moda, só que nem tudo vai ficar bem, né? Pra todo mundo. Karine, e se eu chego lá na tua loja e digo, eu quero botar esse vestidão e eu sei que não fica bem em mim, como é que é? Quer dizer, eu não sei, né? Tu tá olhando pra mim e aí? Não, a gente tenta sugerir outras coisas sem dizer que aquilo não ficou bem também. Quem sabe que tu prova esse outro, que sabe vai favorecer melhor, né? Então, eu acho que a gente vai por esse caminho. E existe uma peça... Se a pessoa gosta, talvez seja o estilo dela aquele, tá tudo certo, sabe? Eu não posso também entrar num conflito com a minha cliente e dizer, não, esse não ficou bem, eu preciso te apresentar outro, né? E dificilmente vai ser uma coisa feia, porque foi a cara que comprou. Sim, então, não. É o gosto dela. Isso. Então ela não vai passar muito por isso. Porque, inclusive, ela disse ela que ela escolhe as roupas, nós estávamos conversando. O que tu disse pra nós, Karine? Conta aí pras mulheradas. Que eu escolho conforme o meu estilo. Óbvio. Eu vou muito assim por mim, sabe? Eu não vejo aquilo que tá na moda. Eu penso assim que aquilo que eu vou gostar é o que eu vou vender. Né? Porque se eu gostar, eu tenho certeza que eu vou vender. Agora, se eu comprar uma coisa meio desconfiada, eu vou ter receio de oferecer para minha cliente, né? E claro que quando as clientes chegam e perguntam, o que tu achou desse ou daquele? A gente tem que chegar e dizer, porque ela tá pedindo a tua opinião, né? Então, ela tá te dando espaço para que tu possa sugerir, e eu acho né, que em todas as áreas, se a gente for notar, exatamente isso. Se a gente for observar, é a mesma coisa o que acontece comigo. Quando alguém, por isso que eu falo, a gente trabalha muito com rede social e as pessoas vão com o telefone, eu quero que você faça essa produção em mim, Lu. Claro que a gente tem a cliente que diz,
né, eu quero essa, ou você tem alguma coisa para me oferecer parecido, né? Então a gente já vai dentro do conhecimento que a gente tem, não, isso não vai te favorecer, eu acho que é melhor a gente trabalhar com esse tom, isso vai te favorecer mais, isso, aquilo. Então, eu sempre digo, tem profissionais para todas as áreas, e a gente sempre acaba se identificando com alguns. Isso. É a mesma coisa na questão da moda com você, né? Então, eu vou comprar ali porque eu sei que vou ter uma alfaiataria sempre, daquela forma que eu posso usar sempre, que eu vou estar sempre bem vestido, como se eu quiser comprar uma outra coisa. Agora eu vou lançar essa pergunta que foi o tema da nossa conversa. A imagem pessoal importa? Vamos cada uma falar honestamente. Eu acho que importa. E eu acho que importa independente de rede social, né? Eu acho que, claro, com a rede social isso aumentou, mas eu consigo tratar, eu vejo assim, desde meninas bem novinhas, que eu já fiz procedimento em meninas de 15 anos, né? Desde que eu tenha julgado que aquilo era bem indicado, queria ajudar e tal. Então, eu já fiz procedimentos em meninas bem novinhas, como eu já fiz em senhoras de 87 anos. Eu já fiz até um preenchimento labial numa senhora de 87. E para essa senhora a rede social não importa, mas para ela importa que ela tinha as bodas, para ela importa que ela ia tomar o chá com as amigas, que ela ia estar mais bem disposta para aquilo. Então, eu acho que a autoestima vai importar independente da rede social, né? A rede social, ela vai refletir o que a gente é, e quanto mais ela refletir o que a gente é de verdade, mais eu acho que ela vai ser natural, ela vai ter engajamento. É que eu acho tudo tão artificial. Porque não vai ser artificial. Vou te dar a real. Mas por assim, isso... ó, eu que tô estudando isso, eu vejo... tudo muito parecidinho. Às vezes posição, me dá é luz, Não que a gente não queira, né? Não que a gente não estivesse procurando a melhor luz. A gente estava... Mentira, nós estávamos todos escolhendo aqui. Gente, claro que a gente quer também. Mas se a gente só virar e perder o ano, perdemos também, né? Mas a gente não pode. Todo Exatamente. mundo quer ser bonita, mas a gente não pode ser igual. Eu tenho um estilo completamente diferente, entendeu? Né? Então não dá. Não, e a gente não pode ser igual, e a gente não pode querer ser uma coisa que a gente não é, Clarissa. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Então assim, eu acho que assim, se a gente pode, agora eu vou fazer procedimento quinta, não sou nada contra, quero melhorar, claro que eu quero. Mas eu não vou conseguir ser uma Miss, nunca fui, né? Vou virar agora 43, entende? Então, se eu melhorar, se eu conseguir me olhar no espelho, estiver mais satisfeita comigo, aliás, tá eu ótimo. vou te dizer uma coisa, tá? Tudo bem, começa o procedimento mais cedo e tal. Mas eu já passei por várias fases. Eu já passei pela fase totalmente sem vaidade. Quando eu ganhei meus filhos, eu esqueci. Eu era uma coisa que pra mim só interessava ser mãe. Tá? E cuidava deles, eu não me preocupava em ir lá fazer uma maquiagem contigo. Tu entendeu? Tipo, a minha preocupação naquela época era que ele mame, que eles cresçam, que eles façam a vacina de jeitinho, que, né, evoluam bem. E passei pra fase, né, que é a fase que eu tô agora, que eu digo que é a melhor fase que existe, que é entre os 40 e 50 anos, tá? Porque quando tu tá nessa idade, tu não tá nem... sinceramente, tu quer ficar bonita. Tu quer se cuidar, tu quer... Mas assim, não dá pra falar, tem que cuidar o que eu falo, né? Mas assim, não importa a opinião dos outros. Isso é verdade. E depois dos 45 é pior, Bia. Entendeu? É verdade, vocês vão ver. E antes até se importa um pouquinho. Mas a gente vai perdendo, porque assim, o que tu quer hoje? Tu quer ficar bonita? Sim, quer, todo mundo quer. Mas é um tipo de vaidade diferente daquele que eu tinha quando eu te conheci. É diferente. Há 18 anos atrás. Entendeu? É diferente. Hoje me importa muito fazer uma maquiagem. Hoje me importa estar bem vestida, me importa querer fazer um procedimento. Que assim, pra realmente, como tu disse, a pessoa se sentir bem, né? E como isso é importante. Aí eu quero puxar pra Karine, que eu sei que a Karine gosta também. Vamos lá, Karine. Do que? De se cuidar, fazer procedimentos. Sim, sabe que tem assim uma cobra. Eu me cobro muito justamente por eu ter loja, né? Então assim, eu penso que eu não posso sair de qualquer jeito, não posso sair, entende? Com qualquer look. Já tive fases assim que foi bem mais cobrada. Hoje eu já tô mais tranquila, assim, sabe? Mas quanto a esses procedimentos, a Bia sabe, tá aqui minha derrota pra falar. Não que tipo, escolher, todo mês eu tô lá, né? Com toda honra. Todo mês eu tô lá, então assim, porque eu venho de uma família que tem bastante
rugas e pele fina, enfim. Então eu tento. Mas a Bia fez uma cuidando. harmonização facial fantástica em ti, hein? Vou elogiar que a Karine, né? Porque assim, não tá é nem uma harmonização, Não. né? Claro, assim, hoje eu até tento nem usar muito esse termo, assim. É, não existe mais. Olha, Não é que não exista mais. Não é nem que não exista. Mas é achando que. eu tinha que... Não é isso. É que a harmonização facial, a gente usou muito o termo quando a gente preenche muito com ácido hialurônico. Então, o que a gente faz? Tá. A gente quer aumentar muito mento, ou a gente quer aumentar, por exemplo, muito um zigoma. Quando a gente quer modificar demais o paciente, né? A Ká é uma paciente que ela não precisa modificar demais, ela tem que ir melhorando, né? Então, assim, ela não é uma paciente de harmonização facial, entende? Aquela paciente que é horrível e tem que modificar totalmente, entende? Então, eu acho que a gente tem que cuidar isso para até não desarmonizar quem já era harmônico, né? Porque agora estamos Então, tirando, né? Como isso, é que é esse negócio? Dá pra tirar? Dá, não fica, Clarissa, não é a mesma coisa, né? Assim, a gente tem que entender que quando a gente injeta muito ácido hialurônico, por exemplo, a gente está distendendo tecidos ali naquele local e a gente está modificando anatomicamente. Então, não é aquela coisa assim, então eu vou fazer uma harmonização de 20 seringas e se eu não gostar eu vou reverter. Porque isso a gente tem uma certa responsabilidade com o rosto que a gente está cuidando e ele pode até ficar bem num aspecto inicial, né? Isso de grandes volumes, não é que na primeira vez, se eu pegar uma pessoa que ela não está harmônica e eu utilizar 30 seringas nela, provavelmente eu vou melhorar, né, a paciente. Mas a longo prazo, isso nem sempre vai ser interessante, nem sempre vai ser factível, né? A gente manter 30 seringas a cada 8 meses, 10 meses, isso nem sempre vai ser factível. Então, a gente tem que pensar até onde isso de harmonizar vai ser uma coisa interessante, né? Acho que a gente tem que harmonizar o que realmente está piorando aquela paciente. Então, uma paciente tem um mento muito retrognata, é interessante a gente projetar, muito interessante, a gente vai prevenir a papada, a gente melhora muito o perfil do paciente com isso, mas a gente modificar muito as custas de tratar, são duas coisas, eu acho que esse é o ponto. Harmonizar é uma coisa e tratar envelhecimento são outras. É outra coisa. A Ká não precisa harmonizar, ela já é harmônica, ela precisa tratar o envelhecimento dela adequadamente. Sem ir desarmonizando, entende? Já uma pessoa que não está harmônica, a gente precisa, por isso que eu disse assim, eu já fiz procedimento em meninas bem novinhas de 15 anos que realmente precisavam harmonizar, que aquilo não estava harmônico, aquilo estava causando uma ansiedade numa menina que já é uma adolescente, que é uma época difícil da vida. Então, eu não fui contra, entende? Eu fiz pequenas intervenções que eu consegui harmonizar o rosto que estava precisando, né? Entendi. Mas eu tratar tudo com muitas seringas, tentar tratar o envelhecimento assim é que eu acho que é errado. Entende? É que evoluiu muito, né? Muito. Cada dia eu ouço uma coisa diferente. É isso aí, claro. E assim, o que eu fazia 2 anos atrás, eu já faço diferente, né? Assim, então, não que seja... o meu jeito de pensar é esse também, entende? Claro, e não que seja errado. As pessoas conseguem... Mas eu tento achar o que eu gostaria que fizesse comigo, né? É isso que a gente falou do estilo, né? Assim, eu costumo fazer com meus pacientes o que eu faço comigo, né? Agora que tu falou em estilo, eu vou querer que as pessoas que estão nos assistindo, vocês vão entender por que cada uma foi pensada com carinho e ser convidada hoje. Eu quero que cada uma conte a sua história. Eu quero saber como que a Lu chegou a Lu maquiadora, depois a Karine e a Bia. Eu sempre digo que eu sou pedagoga também e eu sempre falei que maquiagem me despertou. Eu trabalhei com perfumaria e despertou, e eu sempre fui uma menina que nunca gostei de me cuidar, nunca gostei de me arrumar. Meu cabelo, sempre tive muitas brigas com a minha mãe. Tu era meio rebelde? Não era o rebelde, era aquela coisa que eu não me identificava, não me amava. E sempre tive essa questão, minha mãe sempre me levando para ter o autocuidado, desde o filtro solar, desde de dermatologista, tudo. E eu sempre nunca me identifiquei com isso. Depois que eu tive a Laura, por isso que a gente comenta de questão de idade, né? Depois que eu tive a Laura, eu já tava... Quantos anos tu tinha, Lu? Eu tinha 19 para 20. Eu tive a Laura, foi precoce, é a razão do meu viver. E eu sempre digo, quando me despertou a mulher que eu não tinha dentro de mim.
E desde quando eu tive a Laura, já trabalhava com perfumaria, eu nunca mais parei. Comecei a atender em salão, comecei a maquiar e entrei nesse ramo e nunca mais parei. E daí a gente comenta, que vocês estavam comentando da questão de eu tenho que estar sempre maquiada, né? Que a autoestima ou as pessoas vão cobrando. Eu lembro que no Covid aconteceu que eu não atendia. Não teve mais festas, não teve mais evento, a gente ficava em casa. E chegou um momento assim que eu não estava atendendo, então eu não me cuidava. E chegou um momento que eu fui ver, não dá pra mim ficar só de pijama, não dá pra mim ficar sem fazer nada. Então eu comecei a desenvolver desde os cursos de automaquiagem, né, fui dando cursos, né, atendendo. Então eu fui vendo que eu acho que o se cuidar, o se amar, e a gente vive em rede social, ou viver em rede social, é uma cobrança, mas ao mesmo tempo, eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter todo dia com nós. Hoje já tem uma facilidade, ter um filtro solar com cor, né? Que há um tempo atrás não tinha, mas eu tenho que passar filtro solar, passar uma base, hoje tu já compra um filtro solar, tu trata a tua pele já com uma coloração que vai te auxiliar já numa pré-maquiagem. E acho que isso é importante, Lu, assim, porque é como se a gente pensasse assim, talvez essa cobrança a gente pode usar pro lado bom ou lado ruim. Isso, né? como você vai aceitar. Isso pode virar uma escravidão pra gente, né? Como isso pode virar, talvez, uma maneira da gente não deixar a peteca cair. Isso, né? Assim, que foi. Da gente ir, que nem aconteceu contigo, né? Eu Assim, comecei, eu fui fazer fotos. E aí... eu fui fazer fotos. E aí eu disse, gente, mas eu tenho que usar aparelho. E aí eu meu dentista, e eu usando o aparelho certinho, assim, porque foi uma cobrança que me fez bem, Lu. Porque tá melhorando a minha mordida. Eu tinha mordido cruzado e eu não sabia. E às vezes a gente vai observar até a questão, eu tenho que erguer esse ladinho, tenho que... depois de uma foto, depois de você se maquiar. Eu sempre falo que cada profissional tem sua identidade de trabalho e eu sempre prezei nas minhas clientes em deixar elas harmônicas, deixar como elas são. Eu acho que a maquiagem, ela te ajuda, mas ela te destrói se você não souber fazer, né? E não saber harmonizar como vai ficar legal para você. Então, eu sempre defendi, sempre fui, a minha identidade é essa, de deixar como você é. Vamos salientar o que você tem, né? Como é teu rosto, o que você tem que botar para aprimorar. Nem sempre o teu contorno é igual o meu. Que daí existe um mapeamento facial da gente saber e se conhecer. Porque você vai ver um tutorial, vai ver uma blogueira, é só o contorno chanfrado, o rosto marcado de escuro, iluminador. Não, isso não favorece para o teu rosto. Então vamos procurar o que é bom para cada rosto, se conhecer. Né? Eu não gosto que escureça meu olho. Ótimo, vamos seguir nos tons claros, o que é bom para você. Então é se conhecer realmente, porque daí o que acontece? Eu sempre digo que a maquiagem, às vezes, ela dá algumas pessoas tomam alguns traumas com alguns maquiadores ou com maquiadoras que fizeram algum serviço que não ficou legal, que ou o marido chega em casa e diz, meu Deus, o que você fez? Né? Que massa corrida. Isso, a questão da massa corrida. Hoje a gente tem tantos produtos que te favorecem. De tanta base. Isso, que tem tantos produtos que te favorecem, que te ajudam. Então é a leveza, tudo criar uma harmonia. Né? Como você disse, Bia, na questão assim, são duas formas, ou você virar refém da internet, ou você fazer o que é bom pra você. Exato. Né? O que vai ficar bom pra mim. E tudo bem se você não gosta de claro, ótimo, tranquilo. Se você gosta do preto, tranquilo. Então é o que é bom pra cada um. Né? Eu sempre digo, eu levanto muito essa bandeira, eu faço o que me pedirem. Precisar botar um glitter, uma lantejola, o que precisar no olho. Mas eu sempre acho que a beleza é você deixar a beleza natural, a deixar que hoje as mulheres, se a gente for olhar, tá todo mundo tratado, né? A gente tem a tua área, que é uma área onde a gente se cuida desde da adolescência, é o pré, né? É você se cuidar, não adianta você vir depois e você fazer uma construção inteira de uma harmonização que hoje a gente toma susto com algumas pessoas que a gente vê que estão esculpidas, né? Estão diferentes, de rostos diferentes. Então é você tratar realmente o que é legal pra ti, né? Se conhecer.
E tu, Karine, como é que foi parar? Eu sempre gostei de moda, né? Sempre fui muito de inventar coisa pra uns 15 anos, ali na fase dos 15. Tu era que nem a Gigi, 16. conta um tipo pouco a pra Gigi, nós. Conta que nem a pra Gigi, nós. assim, a Gigi é bem ousada, assim, a Gigi gosta de chegar chegando, né? Então eu sempre fui assim, daí depois eu fui trabalhar numa loja em Torres, trabalhei um tempo lá. Também eu tinha autoestima bem baixa até eu ir pra Torres. Eu tinha vergonha, eu colava minhas orelhas, eu fazia assim, sabe, coisas absurdas, sempre me sentindo feia, coisa. Depois que eu fui pra morar em Torres, lá eu comecei a tomar um bronze, ficar mais bronzeadinha, pegar um bronze, um solzinho. Amo o sol, viu, Biana? E lá começou a minha autoestima a melhorar. E foi indo. Eu trabalhei numa loja lá que eu aprendi muito, né? Primeiro eu trabalhei numa loja mais lojão, depois fui para uma boutique. E lá eu aprendi muita coisa, assim, sabe? Então depois eu vim pra Juí, abri uma loja com a minha família. Salvo Conduto foi aí, que é a primeira loja? Isso, que daí eu abri uma loja aqui com a minha família, que não deu certo, né? Era todos nós, então uma coisa que não deu certo. Logo depois eu engravidei da Isa. A Isa nasceu prematura, né? Então, Fer disse, não, Passou para por agora. toda essa parte. Viu que passa por... Vocês viram que a maternidade sempre dá mostra um marco na vida da mulher. A maternidade é antes e depois da mulher, né? Impressionante. Daí eu tive a Isabela, logo depois tive a Júlia, daí logo depois tive aquele tumor de intestino. E daí eu tava só em casa, então, e daí as gurias começaram a crescer e ir pra escola. E a tua fé, Karine? A tua fé começou quando? Tu sempre quando foi... a Isabela nasceu. Foi quando a Isa nasceu. A Isa nasceu prematura, a Karine teve pré-eclâmpsia. Quanto à fé, eu ouvia muito minha mãe, todos eles falavam muito de fé, e eu pensava assim, o que é isso, essa fé delas, essa fé? Quando a Isabela nasceu, eu descobri o que é tu te ajoelhar e tu, né, ir em busca da tua fé mesmo. Mas depois daí que as gurias começaram a crescer, elas foram pra escola, aí eu ficava tão sem nada pra fazer, assim, à toa. Então eu resolvi abrir a loja. Reabrir, comecei em né? casa, na verdade eu comecei em casa, o Luiz Fernando era contra, o Fer disse, não, o que tu quer? Tu viu que a outra loja não deu certo, pra que... Fer, eu vou começar em casa, pouquinho. Eu lembro, e foi assim, ó, um mês em casa, outro mês tava aberto. Daí foi que eu comecei em casa e até eu me surpreendi, porque foi assim, eu comecei a postar e foi muita procura, muita gente indo lá em casa. Enfim, comecei a vender super bem. E quando a gente mudou de apartamento, que daí eu disse, não, lá para aquele outro apartamento não podia levar a loja, né? Daí eu falei em abrir a loja ali onde eu tenho e o Fer também foi contra, mais ou menos. Porque ele tinha um pouco de insegurança de eu abrir um negócio, assim, sabe? Então, aí foi que eu comecei e tá lá até hoje. Só foi crescendo, né? Então, temos novos projetos também que eu ainda não posso divulgar, né? Mas tem projetos... Legal, bons isso aí, também. isso que é bom. De expansão, de expandir, né? É porque isso que nos move, na verdade, né? O projeto, a gente isso. tentar ficar cada vez melhor em todas as... Eu amo fazer showroom, eu amo ir para Porto Alegre, comprar. Eu gosto muito de ver minhas clientes satisfeitas, chegar na loja, mostrar, atender, conversar, não só a venda em si, sabe? Mas aquela conversa, Não, e tu aquele conhece bate-papo o que a nosso gente estilo, tem, né? aquele cafezinho. Isso eu digo que uma qualidade que eu tenho é quando a cliente entra na loja, eu já faço um raio-x dela. Então eu já mais ou menos sei o que ela vai... E para ver, gurias, como na verdade os nossos trabalhos acabam sendo parecidos, né? Porque eu faço a mesma coisa, eu faço um raio-x quando o paciente senta ali na minha frente, né? Eu já vejo, ó, o tipo de rosto tal, vai ficar bem esse vai ser a tendência de envelhecimento da pessoa, né? Ela vai ter que agir mais naquela parte ou na outra parte e tal. E também me dá uma satisfação mais ou menos a mesma coisa que a Karine, né? Assim, de eu fazer e eu ver que a paciente ficou feliz e que a paciente ficou faceira com aquilo e que se empolgou. Agora, Bia, já sei, eu adorei isso, então já quero fazer mais isso. Então, o retorno emocional é muito legal, né? Assim, é gratificante, né? É muito gratificante. Assim como quando eu faço um procedimento e o paciente está muito satisfeito, quando o paciente coloca uma roupa e melhorou a autoestima, também vai ficar muito feliz, quando faz uma make vai ficar super feliz também. Então, eu acho que esse retorno emocional é grande para quem trabalha com estética. É muito grande, exatamente. E normalmente o legal é a gente achar isso, é a gente conseguir melhorar,
que a pessoa não fique escravo daquilo, né? Assim, que não seja uma coisa que cause uma escravidão, assim. Ó, então, a pessoa vai ter que estar 100% com o procedimento 100% em dia, como não tem que estar com a roupa 100% perfeita. Se ficou alguma coisinha ali, mas no geral ela tá bonita, tá ótimo, entende? Ou a make é a mesma coisa, se ficou micro coisinha, É que a gente que vê esses detalhes, né? As pessoas não veem esses detalhes, né? É que sempre vai ter o detalhe, né? É que sempre vai ter o gente detalhe, se auto- gurias. A gente Sempre na vai ter o verdade, detalhe, a gente muito só não pode se autocrítica. escravizar por isso, né? E a gente não pode se escravizar por isso. No geral, a gente tem que pensar assim, sei lá, tô melhor, né? Assim, o procedimento ficou bonito, no geral tu tá bem, acho que tá ótimo. A mesma coisa a roupa. Se ficou um pouquinho assim, mas no geral vestiu super bem, a pessoa tá elegante, tá adequada, no geral tá ótimo, ela não precisa se ater exatamente àquele micro detalhe, senão tudo vai causar sofrimento, né? Porque a gente vai envelhecer de qualquer maneira, a roupa não vai estar 100% perfeita sempre, a make não vai estar 100% perfeita sempre. Já né? notou que nós estamos sempre no limite entre a gente estar satisfeito e para baixo, né? A gente tá andando numa cordinha ali, porque todo mundo tá querendo melhorar, né? Mas não é sempre também que a gente vai estar bem. E que, na verdade, claro, quando o que eu acho o segredo da gente conseguir lidar com tudo isso, que eu sempre falo para as minhas pacientes, é a gente conseguir ficar feliz com as nossas melhoras. Entende? Isso, e não uma a salva de gente palmas para ficar a e não a gente ficar se atendo a coisas irreais que a gente não vai conseguir, né? isso aí. Então, daqui a pouco uma pessoa, sei lá, eu Sim. não tenho muito bumbum, né? Já luto, lutava na academia, já injetei tudo que eu podia, mas eu nunca vou Não vai virar. a Miss Bumbum, nunca vou virar. Então não adianta eu querer chegar na loja da Graciane Karine e eu querer provar uma roupa que eu vire a Miss Bumbum com aquela calça. Eu vou ficar infeliz com aquilo, entendeu? Eu não vou virar, né? Então eu tenho que achar Perfeito. uma roupa que fique bem no meu tipo de corpo e o meu bumbum não vai virar Miss Bumbum com a calça que a Karine me vende. Mesmo que a calça custe uma fortuna, ela não vai me transformar em outra coisa, né? Isso que E eu eu vou ter que estar feliz com aquilo e tá tudo bem, né? E a minha felicidade não é igual a tua. Não. Não é igual a tua. Entendeu? Então cada um tem o seu. Então não dá pra gente querer ser igual a todo mundo. Isso, eu adoro não ser igual, viu? Eu até quando tem que ser muito assim, eu já. Opa, deixa eu fazer alguma coisa diferente. Já que, porque o legal é justamente a gente buscar uma coisa diferente, né? Não, e cada um tem sua cada um identidade, tem a não sua adianta, identidade. Cada um tem sua forma, cada um Uhum. tem, desde o conhecimento do rosto, cada um tem esse batom não vai ficar bom pra mim, como ficou pra você, sempre tem uma... Eu tenho essa questão com o batom vermelho, sabe? Que eu amo, só que daí eu... Então é sempre que eu posso botar agora, eu acho bonito, mas pra mim não Não, e a gente é, fica gente. muito nessa questão da cópia, né? Da questão de copiar, eu quero... Essa maquiagem eu quero ficar assim, não, então nós vamos criar alguma coisa que seja próxima, que favoreça a você. E daí isso que eu comento, que isso é uma realização muito grande. De todos os anos que eu trabalho, todos os anos que eu trabalho, graças a Deus, eu tenho clientes que senta na minha cadeira e diz assim, pode criar alguma coisa para esse evento. E eu acho que hoje as mulheres estão, a gente se maquiava para eventos grandes, hoje a mulher, ela já tá assim, eu tenho um chá ou eu tenho alguma coisa que eu vou me maquiar, eu vou me cuidar. E eu acho, Lu, que isso aí, assim, da gente criar o nosso próprio estilo, o nosso próprio jeito, é o jeito que isso faz com que a gente fique mais satisfeita com a gente e a gente também consiga ter, eu acho que um pouco mais, a gente consegue ter mais sucesso por isso. Eu costumo dizer que eu tento nem olhar muito, o fulano tá fazendo isso, porque assim, ó, eu tenho muito meu jeito de trabalhar. Vou bater palma de novo. Eu sou assim. Eu também sou assim. Vou bater palma de novo. Sobre isso. Tipo assim, eu não sigo outras lojas. Isso Eu não aí, sigo outras seja lojas. Por quê? Porque eu tenho que fazer o meu trabalho, Vai, o meu então, jeito, é isso aí. sabe? E tá tudo bem. E se nós temos a procura... Nossa, porque- Bia, é perfeito. Não. E assim, ó, gurias, e não quer dizer que o meu jeito vai agradar todo mundo, Não. Exato. entende? Normalmente eu tenho um perfil de paciente que me procura, é um perfil de um paciente que quer gerenciar esse envelhecimento, que se preocupa bastante de ir envelhecendo bem, não tanto só com o momento, né? E que quer coisas que a pessoa vai envelhecendo natural, que vai ficando bem, que não seja uma coisa muito gritante. Eu atraio esse tipo de paciente.
porque é o jeito que eu penso. E tá tudo bem aquela pessoa que quer uma super transformação. E ela vai ter alguém que gosta disso também, Isso, né? Então, eu acho que quando a gente cria a nossa identidade, a gente faz melhor, porque a gente faz o que a gente acredita, né? Perfeito. Então, a gente acredita naquilo e faz bem. E tu vai fazer o que tu quer fazer pra ti. Então, tu realmente vai tentar fazer o teu melhor com aquilo, né? É a mesma coisa, com a compra, dá pra ver a tua cara, né? As roupas são a cara da Karine. Tu usaria todas? Né? Tu usaria todas, exatamente. Todas, eu acho que... Aham. Eu também, Karine, pode. Eu não faço um procedimento no consultório que eu não faria em mim também. Não É faço. como você comentou antes. Claro eu que eu dou não, o que eu e quero tem coisas receber. que eu não faço, que eu faço no rosto de alguém que eu não faria em mim, porque não combina com o meu rosto. Mas se eu tivesse aquele rosto, eu faria aquilo, entende? Sim. Senão... e aí que eu acho que isso, além de nos favorecer que a gente consiga, isso nos deixa satisfeita, né? Assim, porque isso faz com que eu entenda que aquilo é verdadeiro, o que eu tô fazendo, que eu acredito naquilo que eu tô fazendo, né? Assim, que não é uma coisa que eu tô fazendo, então vamos vender preenchimentos labiais esse mês, não é, entende? Assim, não é o meu perfil isso, sim. e eu acho que eu nem me sentiria à vontade de ter esse tipo de perfil, assim, né? É que nem eu, assim, ó, o que acontece lá na loja. Eu gosto muito mais, claro que tem aquelas clientes que gostam de provar na loja, pedir a opinião da gente, enfim. Mas eu gosto, porque a minha loja não é uma loja que tem um fluxo grande de pessoas, é mais amostra mesmo que as pessoas pedem. E eu faço questão que elas levem pra casa, que elas provem no espelho dela, na luz dela, peçam a opinião de alguém da família, quem sabe, o marido, o filho, sei lá. E prove o calçado, porque ali eu sei que elas vão estar fazendo uma compra certa, sabe? Isso que eu acho bonito. E que daí o quê? Que eu vou chegar, que depois ela vai ser admirada por aquilo que realmente ela gostou. Que ela uma coisa gostou. que eu Não foi tu que empurrou. empurrei, e daí a pessoa tá lá com uma coisa que não tem nada a ver com ela, sabe? Então... E se a gente gosta, cara, quando a gente veste a roupa, a gente também já tá mais autoconfiante. Exato. E isso normalmente transparece para as outras pessoas. E aí as pessoas vão perguntar, ai, que bem que tá essa roupa em ti, que ótimo, não sei o quê. E isso vai ser a propaganda para ti também, né? Isso Assim, aí. Isso é assim que eu penso. Uma pessoa que compra uma compra e fica satisfeita, ela vai fazer propaganda da tua loja, Isso, né? isso. Assim, então, a mesma coisa com a E autoestima é do o que eu resto. ouço, assim, sabe? Ouço das pessoas, assim, das clientes. E é muito bom, porque desde o tempo que eu tive a outra loja, tem pessoas que dizem, cara, tem roupas que eu comprei na outra loja e coisa. que eu uso até hoje, assim, sabe? Eu só não Roupas uso mais boas, porque eu de engordei, qualidade. mas eu que tinha uma blusinha branca que eu Mas não tem amava. problema, a gente providencia outras blusinhas brancas já pra amanhã. Eu uso como regra, não posso engordar. Então, eu acho que é bem por essa linha mesmo, né? É, isso aí. Que bonito, né, meninas? Eu tava aqui analisando vocês e vendo que realmente por que eu admiro vocês? Por isso. Nenhuma de vocês faz o trabalho, eu sempre digo, o retorno, tanto financeiro quanto o reconhecimento, isso aí é consequência daquilo que tu faz com amor. Né? E eu tô avaliando vocês aqui, analisando, porque eu tenho que ficar quieta, é difícil pra mim, né? Mas vamos lá, tô me policiando. Que como é bonito ver vocês vocês se entregam a um propósito de melhorar uma outra pessoa. Né? Que é uma coisa bonita isso. Mas é que é muito bom pra gente, né? Foi o que a gente falou, é bom. muito satisfatório. É bom, claro, não é só bom pros outros. Mas A isso gente que eu tô te recebe uma dizendo, troca de energia tu muito ter boa. essa energia, exatamente. É bonito, né? Eu lembro que o Geber teve um dia que ele tava no consultório. Isso, conta E uma aí, história do Geber, ele contou tudo. Eu vou contar essa história bem. Ele tava na sala de espera, me esperando ali enquanto eu tava fazendo procedimento numa paciente. E essa paciente morria de medo de agulha, morria de medo de fazer procedimento e tal. E ele disse que só escutava as gargalhadas lá dentro, né? E aí quando ele saiu, ele disse assim, por isso que tu chega em casa todos os dias feliz, né? Porque tu chega e as pessoas dão risada e ficam felizes e tu dá gargalhada junto e tal. É um lugar E ele que é disse assim, só e eu alegria, escuto muito, né? e ele escuta muito mais problema do que eu, É, né? que nem eu. Claro que eu escuto o problema, mas já talvez eu escute uma queixa, mas com uma luz no fim do túnel melhor, né? Ele, por ser neurologista, às vezes as coisas é diferente a abordagem. Não é todos assim. os dias que tem aquela só alegria. Exatamente, às vezes. E não, que não aconteça isso comigo, assim, né? Assim, às vezes tem pessoas emocionalmente muito pesadas, porque estão passando por fases difíceis, que não estão se sentindo bem, independente até nem falando de câncer de pele, né? Assim, mas eu acho que no geral
como a gente realmente embeleza, a gente melhora, a gente tem muito mais o lado positivo do que o negativo, né? Sim. Muito mais. Então, na grande maior parte do nosso dia, o retorno é bom, né? Assim, vai ter a cliente que não ficou feliz, que não ficou satisfeita, ou vai. Mas, no geral, não acontece muito com a gente, né? Ó, e como eu trabalho com gestantes, é claro que eu vou perguntar, né? O que mudou? Primeira coisa, o que mudou em vocês antes? Quem é vocês depois da gestação? Primeira pergunta. E segundo, daí eu vou fazer para Bia, gestante pode fazer procedimento, maquiagem, diz que não pode usar Thaís, não pode usar aquilo, não pode usar, como é que é? Não, nada. Gestante pode maquiar conforme for o coerente ao médico, né? Só se tiver alguma coisa, mas não tem nada que não possa. Pelo contrário, se valoriza mais ainda, fica mais linda, grávida, ilumina até a barriga para fazer a foto, fica linda. O que mudou então em relação à maternidade? Eu lembro que os representantes assim que me atendiam, que vendiam os injetáveis, por exemplo, antes do Murilo e depois do Murilo, 2017 ali, meio que foi um marco. Parece que antes eu era menos segura, eu acho. Menos segura em relação... Eu não sei se foi a gestação, eu acho até que não foi. Eu acho que foi o boom de procedimentos mesmo. Porque eu acho que eu fiquei vendo tanta gente injetar sem nem saber onde tava com aquela cânula, que eu comecei a ver que não vai ser comigo que vai dar um pepino, entendeu? Assim, porque eu vi assim, ó, as pessoas não têm ideia do que estão fazendo. E não dá tanta coisa assim, então não vai ser comigo que vai dar. E aí eu acho que isso começou... E eu comecei... Mas eu acho que além disso... Parece que quando a gente encerra o segundo filho, a gente pensa assim, pronto, agora eu cumpri minha missão materna, e não que tenha, só começou, né? Mas agora eu já cumpri, já tive os dois, pronto, agora eu vou me desafiar. Não, e eu vou me desafiar, né? Eu comecei a fazer coisas mais, digamos assim, também mais arriscadas, mas coisas mais complexas, entende? Comecei a fazer procedimentos muito mais complexos e comecei a gostar disso, sabe? Comecei a ver que eu tinha um resultado melhor, então que eu não poderia me acomodar e que aquilo ia me trazer um resultado melhor, então valia a pena eu tentar fazer. Então eu acho que eu saí um pouco da zona de conforto depois do Muri, assim, sabe? E isso me tornou... eu fiquei mais feliz comigo mesma de ter saído dessa zona de conforto, que eu acho que foi o que aconteceu contigo. Com todas nós. É mais ou menos isso que tu tá dizendo. E a Karine foi depois, tu ficou satisfeita com a loja de ter, né? Tanto que eu senti essa necessidade, né? Porque eu tava em casa e daí eu lembro que as gurias chegavam da escola, mãe, qual a tua profissão? E daí eu disse, a mãe é do lar, a mãe cuida de vocês, né? Então, e depois, isso começou a me incomodar um pouco, sabe? Eu disse, eu sempre trabalhei desde os meus 13 anos. E daí ficar assim, sabe, só cuidando de filho e como eu gosto muito de moda, enfim, aí eu fui à luta com a loja. E eu acho, eu sou também em relação à Laura, hoje, além de eu ter uma filha, eu tenho uma amiga, né? A Laura tem 24 anos. O que me despertou muito da Laura e na minha área foi que ela sempre me deu muita energia nisso. Eu sempre tive minha família sempre do meu lado na minha profissão. Não é à toa que eu tô todos esses anos, né? E tenho clientes de anos. E a Laura sempre foi uma menina que sempre me deu força e me deu mais garra por dizer assim, meu Deus, mãe, como tu deixa as mães dos meus colegas lindas. Que legal, né? Sabe? A questão assim ela disse, mãe, eu gosto de sair contigo porque tu tá sempre linda. Sempre tu tá maquiada, sempre tu tá... Mas então eu sempre era mãe. Hoje eu sempre assim, eu gosto de te ver assim, ó, mãe, que nem hoje. É assim que eu gosto de te ver, ou não assim, leixada. A saída das meninas se arrumavam em casa. Né? A questão das meninas eu tô fã, né? Aí você já é mais quieta, ela não é de falar muito, mas... Daí elas se reuniam todas lá em casa pra tia Lu maquiar todas pra sair. Então, que legal. É essa questão além de filha, uma amiga muito grande. Então, ela sempre me deu mais viço de trabalhar nessa área. E sempre foi meu modelo, né? Sempre que eu queria testar uma base clara, uma pele diferente, sempre era nela. Então, eu acho que é bem o boom, bem como a gente falou. Bom, eu fui entrar no ramo de beleza depois que eu virei mãe. Depois que eu virei mãe. E o que vocês fazem além de trabalhar?
Cri. Não, eu faço bastante coisa. Vamos lá, Então, diz aí pra nós. academia, agora eu voltei pra academia. Vamos lá pra fora, né, Clarice? Ajudamos lá. Muito bom. Então, é isso aí. A gente tem que participo lá um pouco, participo, né, aqui na loja. Não, e acho que Com também... os filhos. Exatamente. Eu acho que como a gente tem filhos pequenos e tal, as crianças envolvem bastante, né? A família Bia, tu envolve sabe que bastante. quando os meus filhos eram menores que eu digo 3, 4 anos, eles exigiam menos do que agora das coisas que eu vejo, tipo, em relação à escola, em relação às atividades da escola, em relação aos amigos, em relação... Hoje, eu tenho que me envolver muito mais... E que são envolvimentos diferentes, né? É. Claro, é um envolvimento menos físico, né? É um cansaço menor físico, mas mais emocional mesmo, né? Porque as coisas começam a serem um pouquinho mais complexas, né? Assim, adolescência, pré-adolescência, começa a exigir, são demandas diferentes, né? Mais emocional do que física mesmo. E quando eles são pequenininhos é muito física, né? Tu verdade. precisa estar acordada, tu precisa estar o tempo inteiro com o bebê do teu lado, né? Não, e quando é pequenininho tá contigo. É. Eu sempre digo, hoje eu vejo pela Laura que mora fora, tudo. São outras preocupações. Hoje a gente tem que estar ligada, né? São outras preocupações que a gente tem dela ter a casa dela se organizar pro estudo dela, tudo. Então a gente tá longe, são questões que mudam completamente, sai do físico pro total emocional. É um 100%. novo desafio, né? Como é difícil. É eu muito. vejo. Mãe não descansa Adolescência é um novo nunca. desafio. Mãe não Corro bem descansa mais com nunca. as meninas. Eu também, hoje do eu que nunca quando imaginei elas eram isso. menores. E tem toda essa parte do aconselhamento, Tudo. também de saber o que tá fazendo, com quem tá, né? Tem toda essa... Eu imagino, porque eu era uma workaholic, né? Eu trabalhava, e eu fico pensando, se eu tivesse nessa fase de que eu só trabalhava, e às vezes eu me pergunto, né? Tu vê como a vida faz as coisas serem como tem que ser, porque como é que seria? Mas na verdade, Clarissa, é clichê isso também, mas eu acho que é muito do tempo que a gente demanda para as coisas, né? O tempo de qualidade mesmo. Porque, claro, que eu sempre trabalhei bastantinho, eu trabalhava mais ainda, até às 9, essas coisas eu só fiz quando eu tava, quando eu não tinha Otávio. Depois, sempre foi 7, 7h20, até 8, né, assim. Mas, assim, quando tu chega em casa, se tu senta, se tu joga um jogo, às vezes aquele momento só tu e o outro, né? Assim, às vezes tu conseguir isso não é só o tempo. Claro que assim, também a gente tem que cuidar, porque daqui a pouco não é 1 horinha por dia, tu vai perder o banho, tu vai perder as outras coisas, né? Então, não ser demais também esse horário de trabalho, mas tentar esse do tempo de qualidade eu acho que faz diferença. Vocês conhecem a mesmo. Silvana, né? Sim. Da Lazen. Eu lembro quando ela era minha vizinha, e aí eu tinha o Dudu pequeno e ela já com os guri dela na idade do que estão os meus hoje. E ela ia estudar com eles, eu me lembro. E eu disse assim, que isso, Silvana, estudar? Vai, deixa ele ser independente, né? Um dia nós conversamos, Silvana... Estou estudando. Exatamente. Eu tenho que aprender como é que faz conta de divisão. Eu não sei como que estuda ali, como é que tem que ensinar a fazer conta de divisão. Não, e outra, se você for ver, claro, a Laura já não tá nessa parte tá em faculdade, mas assim, tem coisas que a gente não lembra, né? Tu vai fazer um exercício deles mesmo, tu tem que ir lá retomar pra ver mais ou menos o que você vai parar nesse tempo pra estudar com eles. E né? o que faz, Karine, tu se sentir uma mulher hoje, tu se sente uma mulher empoderada, estilosa? Qual que é a tua definição, autodefinição? Eu acho que o empoderado e o estilo, acho que vem de dentro da gente mesmo. Eu sempre friso bem nisso, sabe? Porque eu acho que é tu auto se conhecer, sabe? Saber ver o que tu prioriza, sabe? Então, acho que é tudo isso. Tudo isso. E tu, Luana? É bem como tu falou, Karine, e como eu estava comentando desde o início. Eu acho que no momento que você se conhece e vê o que é bom pra você, é a mesma coisa, cortei meu cabelo que sempre foi comprido, cortei curto e me identifiquei com esse cabelo. Eu nunca imaginei que eu iria cortar e não consigo me ver com o cabelo diferente. Então é a gente se gostar e se respeitar também. Tá tendo a tendência agora que tem que usar o estampado em azul e amarelo, né? E eu não gosto.
ótimo, tudo bem, eu não vou usar. E eu me visto assim, eu gosto de me vestir assim. Então eu acho que além de a gente criar a questão da elegância ou da autoconfiança, autoestima, eu acho que a gente se gostar. E saber que não é porque os outros estão ditando uma tendência ou ditando o que tem que ser feito que você vai fazer, né? É você se gostar. Então, pra mim é isso, é eu me gostar da forma que eu tô. Todo mundo usa shortinho. Não quero, eu uso calça, eu gosto. Eu gosto assim que eu me gosto. E assim como tu respeita os outros. Como respeito os outros, eu acho que a gente se conhecer. Se e eu acho que tanto a elegância quanto autoestima, eu acho que elas andam bem juntas. Juntinhas. Eu acho que isso, assim, do empoderamento, dessas coisas, é basicamente a gente conseguir estar numa posição que a gente acredita, né? Se a gente consegue estar com uma roupa que eu esteja me sentindo bem, que eu olhe para aquilo e eu gosto, eu já me sinto melhor. Quando a gente olha esteticamente, tá bom, deu uma melhorada, fiz procedimento e tá bem e tal, aquilo já te deixa com uma autoestima melhor, mais empoderada. E se tu estás fazendo os teus atos são verdadeiros com o que tu acredita, tu também te sente mais empoderado, entendeu? Perfeito. Então eu acho que o empoderamento, ele é isso, é tu conseguir executar o que tu acredita. Aí vai dar certo, né? Aí a gente vai conseguir melhorar a autoestima de uma adolescente, né? Mostrar pra ela o que ela acredita que é o certo, o que ela acredita que é o bonito, aí ela vai pegando confiança naquilo, entende? A adolescente acaba se sentindo mais insegura às vezes justamente por isso, porque ela vai testando até ela ver quem ela realmente é, né? Assim, se ela é mais moderninha, mais liberal, mais conservadora. Então, às vezes, elas são inseguras e vão transitando até ela conseguir achar, não, o que eu acho correto é isso. E aí ela vai conseguir se tornar mais empoderada. Trabalhar o emocional com o visual. E como você estava falando, Clarissa, a questão que hoje você se vê na melhor fase. Com certeza. Né? Então, às vezes, é uma questão do tempo da gente. Eu, quando fui mãe, também fui ver que eu estava me sentindo melhor. Né? Eu acho que tudo são fases. E uma coisa que tu gostou, a questão de comparação, né? Ninguém é igual ao outro. Não. Né? Não adianta, como tu disse, olhar cada um é único. Isso que eu acho mais bonito. E quero muito agradecer vocês, meninas, porque foi uma conversa muito legal, muito produtiva, cheia de exemplos, experiência, dividir isso com mulheres maduras e que eu admiro muito. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas para as meninas.